Falar da cultura negra e da cultura indígena é falar da própria história cultural do Brasil. A relevância dessa temática é tão grande que virou lei e se faz necessária. Porém, é ausente nas escolas de todo o país. A Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008 tornam obrigatório o ensino de conteúdos afro-indígenas nas escolas da rede pública e privada. As leis revelam a importância da história e da cultura dos povos originários e que precisam fazer parte da educação brasileira. Reconhecer que africanos e africanas, suas sociedades, seus reinos, suas pequenas aldeias, seus grupos de imigrantes nômades estiveram em relação com diversos povos, não só dentro do seu continente, como em todo o entorno, ou seja, a África do Norte com suas relações com a Europa do Mediterrâneo e o sul do continente europeu como um todo, também em relação direta, estreita com o Oriente Médio, a África Oriental banhada pelo Oceano Índico, em estreita relação com a história da Ásia, com a história da China, da Índia, do Japão. Portanto, essa África do Norte e essa África Oriental são regiões do continente que desde muito cedo mantiveram relações com outras áreas do mundo. E esse grande campo de possibilidades abre o caminho para uma história mais inclusiva, uma história em que possamos não apenas incluir os africanos e africanas, mas suas relações com povos do chamado Oriente. A professora Mônica Lima destaca também a importância da atuação do professor frente à obrigatoriedade desse ensino voltado às culturas dos povos originários. É pensar também uma história da humanidade em que novos protagonistas entrem em cena. Determinados fatos, acontecimentos e processos históricos que tiveram lugar ao longo da história da humanidade devem e podem ser revisitados a partir de uma nova perspectiva, a da história africana. Olhar, por exemplo, o largo, o longo, o profundo, o intenso, o dinâmico período conhecido erroneamente como pré-história, para que possamos entender que do continente africano, grandes levas de homens, de mulheres, atravessaram montanhas, rios, desertos e oceanos para povoar o planeta. A África é o berço da humanidade. A Lei 11.645 acrescenta a obrigatoriedade do conteúdo indígena nas escolas. Para o líder Josias Sateré, o ensino da cultura indígena é um reconhecimento à própria história do Brasil e que a lei precisa ser trabalhada em sala de aula de forma mais efetiva. É bem interessante porque quando nós citamos a lei e ela autoriza, ela faz com que a nossa cultura, a nossa história esteja no âmbito escolar, que também é uma conquista, a gente vai contra todo aquele processo de colonização que nos foi imposto. Porque a própria sociedade nacional, ela começa a entender que não existe só uma cultura, existem várias culturas, existem várias línguas. Então essa lei, ela abre esse espaço e a gente começa a entrar no espaço escolar e também começamos a ter vez e voz também. Então ele veio de encontro não só a questão da disciplina que é feita em caixinhas, mas também da questão do racismo estrutural, que é posto pelo sistema. Então, poder contar um pouco da história dos povos indígenas, poder contar um pouco da história do povo Sateré-Maué dentro da sala de aula, não só dentro da aldeia, mas dentro da questão rural, dentro da cidade, com os professores não indígenas ou indígenas é muito importante, porque levar esse aprendizado para nossas crianças é fundamental para o crescimento intelectual, crescimento social, porque eles vão crescendo e entendendo que a gente precisa entender o próximo, entender o outro, entender as questões indígenas, o que mais importa. Manter a cultura dos povos originários viva é um dever de todos, Naime. Mas é com as crianças que elas ganham um potencial maior de preservação e continuidade. Essa legislação se faz importante e necessária nas nossas escolas, assim como nossas videoaulas da Escola Afro-Amazônico, que trouxeram até vocês esse rico conteúdo. Obrigada por assistirem.